acontece todo domingo às 10h30 da manhã, tá no ar o Domingo na Fábrica, que tem apoio do Bar do Alexandre, que fica ali no Menino Deus, na rua Saldanha Marinho, esquina com Gonçalves Dias, e do Posto Vacari, lá na Avenida Rio Branco, número 26, em Santa Rosa. Hoje eu tenho esses dois grandes músicos da primeira linha da música gaúcha, brasileira e mundial. Eu estou falando do Paulo Dorfman e do Pedrinho Figueiredo. Eles estão lançando um trabalho maravilhoso que se chama Jogo de Petecas. É um disco que registra os choros compostos pelo Paulo Dorfman, com arranjos maravilhosos. Eu falo isso porque eu tive presente na gravação. Eu tive a oportunidade de fazer a captação do áudio dessa gravação lá em 2020, na reitoria da URGS. Foram 2 ou 3 dias de trabalho intenso e o trabalho ficou maravilhoso. E agora eles estão lançando esse disco, mas é uma dupla que tem histórias assim intermináveis. Esse programa aqui vai durar umas 8 horas, eu acho, hein, Pedrinho? Eu gostaria, então, Pedrinho falasse um pouquinho, né, desse trabalho e dar as boas-vindas aqui para a Rádio Fábrica de Gaiteiros. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Parabéns aí para a Rádio Fábrica de Gaiteiros, uma super iniciativa bacana. É legal a gente ter espaço para poder falar sobre o trabalho, porque não adianta nada a gente fazer isso tudo, né? Que a gente cria e compõe, e arranja e inventa trabalhos e ficar tudo guardado em casa, né? Então, ter lugar de pontos de difusão aí que é o mais importante. Esse trabalho, Jogo de Peteca, isso já vem do nome de um choro do Paulo, né? E o Paulo é um cara aí com um histórico na música instrumental de Porto Alegre importantíssimo, embora também tenha trabalhado com muitos cantores, cantoras, também como arranjador, né? Como maestro, tudo mais. Agora, quem curte música instrumental, em algum momento teve uma convivência com o Paulo. Né? A gente associa o nome do Paulo direto assim ao jazz, tudo mais, né? Embora seja um cara que faça música brasileira a vida inteira, né? Mas fica aquele negócio, não, o jazz, o piano do jazz e tudo mais, né? Aí o Paulo, eu acho que ele ficou meio, eu vou mostrar que eu sou muito brasileiro, né? E o Paulo começa a compor choro. Quando eu vi, eu conhecia um monte de choros do Paulo Dorfman, né? Um deles foi recebendo várias gravações, que foi exatamente o pessoal se interessando, né? A gente tocava lá com a OPA, com um arranjo maravilhoso lá, né, do Paulo, que era uma orquestra, a Orquestra Popular de Porto Alegre, que era uma metaleira fantástica, um quarteto de base, né? E o Paulo regia e fazia os arranjos de um jeito muito peculiar, né? Fazendo os arranjos sem grade, volta e meia, chegava lá quando ele queria conferir alguma parte, né? Paulo, que acorde é esse? Ele disse, o que está na flauta aí? O que está no sax alto? O acorde é tal. Mas então o que eu fiz, Vacari, foi quando abri um edital do FUNPROARTE, que era uma oportunidade bacana, assim, era um edital com uma grana já definida para se montar um projeto, não era um dinheiro que desse para fazer um disco com muita gente, com muitas participações, assim, eu digo, não, a gente podia pensar num trabalho, num disco temático, assim, né, e aí me veio a ideia, eu digo, os choros do Paulo, podia reunir isso tudo, né, e ter, assim, poder mostrar para o Brasil aí que a gente tem da tradição do choro, né, porque isso tudo vem ligado àquela história também que eu tive lá junto com o Samuca do Acordeon, né, de fazer aquele projeto lá do Sobre Rodas de Choro e Chimarrão, descobrir esse universo do choro tão forte aqui, né, e o Paulo, de certa forma, é essa história contemporânea do choro. Então fizemos uma seleção ali, o título é Jogo de Peteca, que é um choro maravilhoso, né, mas eu encontrei aqui a gente já está na lista aqui para a gente tocar, o primeiro aqui é Passeio em Gramado, por exemplo, que lá o Quebra-Cabeça gravou isso, Paulo, que ano era 93. Aquilo? Né? Então tem muito choro. Antes disso tinha uma Perereca do Guinha, que era um choro que a gente já tocava por aí, né? Então teve muito choro do Paulo, assim, que foi, né? E aí, muitos temas do Paulo. Vou gravar um som do Paulo. O James gravou, o James Liberato gravou, Jorginho do Trompete gravou, né? Eu gravei,
Cláudio Sander gravou, o Quebra-Cabeça gravou, o Paulo, provavelmente, se não é o mais gravado, é entre os compositores de música instrumental mais gravados do Rio Grande do Sul. Sim, Né? esse dado é muito importante. Paulo, obrigado por ter vindo, né? Obrigado por ter aceitado o convite aqui, de poder emprestar um pouquinho dessa bela música. Todo mundo conhece o Paulo como pianista, o Pedrinho já tinha falado isso. Mas esse lado compositor, assim, a partir de que momento tu começaste a compor assim, já desde pequenininho, aos 6 anos ali, já começou já começou a sair? Não, isso aí é Mozart. Não, 6 anos, não, Beethoven, nasceu lá. Não, isso foi meio devagar, assim, eu lá pelos 14, eu me lembro que eu fiz um negócio meio bossa nova, assim, 14 ou 15. Era uma tentativa de Tom Jobim, não sei o que lá. Mas isso foi se concretizar mesmo mais maduro, assim, né? 30, depois 30 e poucos e tal. Eu comecei a participar dos festivais que tinham aqui, os festivais da Globo, Festival da Faculdade de Arquitetura, da RBS. E aí eu até fazia umas músicas, assim, estilo brasileiro, claro, e acho que elas eram, assim, direitinhas, digamos assim. Só que eu me metia a fazer a letra na época. Olha! As letras eram uma porcaria. Pelo menos meu irmão, que é um excelente compositor, vencedor de festivais, bom letrista também, além de bom compositor, ele dizia, pá, mas tua letra, deixa que eu boto a letra e tal. Mas depois melhorou, porque hoje em dia eu tenho letras aí mais razoáveis, assim. Mas hoje em dia as letras também não fazem muita diferença, né? Vamos mudar de assunto, porque letra hoje em dia... Não é essa música que tu faz também, né? Não. Não é. Não, mas voltando à pergunta do Hilton, de quando, né, começou a se manifestar mais, assim, sei lá, eu diria que com 30 e poucos, assim, né, um pouco mais maduro e tal, eu sempre fiz canções, baladas, baiões, bossa nova, samba, o que dava vontade de fazer. E de repente eu comecei a compor, vi que eu conseguia compor coisas para orquestra também, que o Pedrinho falou na questão dos arranjos para orquestra. Eu sempre fazia jingles, quando ainda se fazia jingles na antiga Isaac, né, com orquestra, com violinos, com violoncelos e tal. Eu digo, por que eu não componho também música para um monte de gente? E aí começou assim, né, coisas de big bands, grupos de poucos sopros e tal, e isso foi ampliando. Então hoje em dia eu tenho composições para orquestra sinfônica. É meio pretencioso o negócio, mas sinfonia, suíte, essas coisas, Pedrinho também, né? Mas e é isso, as coisas, eu fui exercitando isso, e quanto Sim. mais tu exercita, vai desenvolvendo, vai surgindo um acorde novo, um tipo de melodia novo, a gente vai pesquisando, né? Então acho que é isso, as coisas foram se formando tanto tardias, não com 6 anos, como falasse antes, mas com 30, 35, 40, até Um pouquinho hoje. depois. Eu acho que é isso. Mas que legal. Vamos ouvir então um primeiro tema aí? Vamos. Passeio em Gramado? Vamos fazer passeio em Gramado, Paulo? Do CD que está saindo, do álbum. Daqui a pouco a gente fala como é que vai ser o formato, né? Jogo de peteca, passeio em Gramado.
Que maravilha! Choro é um ritmo, um dos principais ritmos brasileiros, né? Tem o samba, tem o choro. Tem alguma semelhança com algum ritmo nosso aqui do Rio Grande do Sul? Vaneira, bugio, tem alguma coisa assim que dá pra gente colocar nesse caldeirão? Tem uma história que o Sivuca dizia, né? Que o forró era um choro mal tocado. Né? E o Samuca levantou uma história muito interessante, porque quando se lançavam os choros, né, Rádio Nacional tocando, né, e o cara escutava na rádio lá na casa dele, o cara é músico, tocava lá, músico, né, fazia o baile, né, do pessoal da redondeza ali, né, ele tinha uma chance de ouvir a música, porque na rádio não tinha toca de novo, né? Sim. Então ele ouvia a música às vezes uma vez, ficava ali chuleando para tocar de novo e muitas vezes não se tocava de novo. E aí ele ouviu a música na terça. Na sexta-feira ele ia tocar a música. Tocava do jeito que lembrava, né? E se ele não estava com o acordeon na hora ali para tentar tirar, era só de ouvido que ia, sim, né? Sim. Então a gente com certeza tem, né, uma influência, né, tem uma conversa aí, né, principalmente quando a gente vê que a gente já tem lá na década de 10 o Otávio Dutra compondo choro aqui, né, quando a gente já tem ali o Dante Santoro na década de 20 virtuose já, né, e aí depois Radamés Inátali. O Avendano, lá de Pelotas. Depois, né, aí já mais perto da gente, o Avendano, né, o Avendano com uma quantidade de composições imensa, né, a região de Pelotas e Canguçu, tem aquela muito região, choro, muito choro, né, muito choro, hoje. Pretinho, né, o Gaúcho, que era Pedro, não me lembro o sobrenome dele, foi um choro chamado Modulando, que todo mundo gravou. O Gaúcho, acordeonista de Rio Grande. Não sei de onde ele era. Sim, Rio Grandino. Gaúcho, sim. Foi gravado pelo Dominguinhos, todo mundo gravou. Isso. Então é uma coisa assim, tem, sem sombra de dúvida, tem. E essa história, né? O Porto, eu acho que também traz gente de várias partes do país aí, né? De outras partes do mundo. Por isso que tem tanto músico bom lá em Rio Grande. Impressionante, né? Sai muito músico bom de lá, né? Aí tem aquela história do ponto de vista cultural, assim, né? Que era aquela coisa da boa formação em Pelotas, né? E isso envolvia a música. Né? Então eram muitas casas com música, junta isso com uma boa informação, então boa formação com boa informação, tá tudo meio misturado mesmo. Sim, mas quando o Wilton pergunta, talvez esteja também focando um pouquinho, porque ele ouviu agora um choro meu. Né? Sim. Então, assim, por exemplo, eu nunca tive a preocupação exata nesse sentido, né? Às vezes eu fico achando até que não é choro, que é meio bossa nova, ou que é meio samba. Não sei bem o que é. Eu chamo de choro, eu acho que é. Mas, por exemplo, eu me lembro que tinha pessoal aqui em Porto Alegre, que o Pedrinho não falou aí, o Delcio Vieira, pianista, compunha choros lá em 1940, 50 e poucos e tal. O outro de Rio Grande, o Primo, um pianista, aquele... Me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Então tinha um pessoal que fazia, mas era um choro meio samba. Né? Meio samba, lembrava Valdir Azevedo, lembrava o Jacó do Bandolim, mas era meio samba. Pessoal gaúcho. Eu acho, então, por exemplo, que eu não sei se é parecido com alguma coisa específica, mas, por exemplo, um grupo que me influenciou muito, e pouca gente sabe disso, Pedrinho eu acho que sabe, é o Conjunto Farroupilha. Eu, quando era criança, escutava. Sim. E o Tasso Bangalo, que está aí ainda em São Paulo, lá, o jeito que ele harmonizava no acordeão, ele veio lá de Taquara fazendo isso, né? Tocando uma mescla de música gaúcha, mas ele escutava jazz, né? E tinha uma formação erudita também. Então ele harmonizava de um jeito diferente, fazia melodias. Ele tinha uma certa ligação com o choro. E com ele cantou, que pouca gente sabe, também um camarada que está vivo com 97 anos, que é o Sidney Moraes, não sei se alguém sabe quem é. Não. A Jane Moraes é uma cantora que conhecidíssima, ela é a caçula. O Sidney era dos Farroupilhas, embora fosse paulista. Foi um negócio engraçado, eles pegaram ele no meio do caminho e ele compunha. E ele compunha uns choros... Bom, o Garoto, famoso compositor, o Garoto, não é o Garoto daqui de Porto Alegre, né? O Garoto compunha choros
ao meu ver, assim, de um jeito que parecia mais, às vezes, cateretê, que é uma coisa meio do interior, lá de São Paulo, Minas, é uma coisa que mistura música africana com baião. Ninguém sabe bem o que é, mas o garoto fazia do jeito dele. Enfim, eu acho que eu faço do meu jeito, talvez seja um jeito gaúcho. Sim. Não sei se é isso que tu ia... Isso que eu ia perguntar. Nessa tua imersão aí ao choro, tu consegue identificar alguma diferença do choro que se faz no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul? Tem diferenças, assim? Se identifica isso com facilidade? No meu caso, sim. Eu acho que meu choro é diferente. Eu não sei se o Pedrinho concorda. Por exemplo, o Jogo de Peteca, que é o que dá o nome disso, é um choro que, não sei, ele é do meu jeito. Ele é meio samba, né? Ele é meio... Às vezes eu penso que o Tom Jobim poderia ter feito ele, ou... Não, mas aí daqui a pouco eu penso que é outro. Mas eu acho que é um pouco diferente, pelo menos do jeito que eu componho. O que eu vejo bem marcado assim, na coisa da composição do Paulo são os caminhos harmônicos. Né? Os caminhos harmônicos são caminhos harmônicos que se encontram bastante na música brasileira, né? E ao mesmo tempo ele usa os acidentes que se usa em bossa nova, que se usa no samba e tudo mais, né? O choro às vezes ele é um pouco mais purista, assim. Não dá nem para dizer isso também, porque eu falo isso e já fico me lembrando de um monte de choro que também tem harmonias fantásticas, né? Se falar do Garoto, então nem pensar, né? Que eram harmonias maravilhosas, mas mesmo os choros mais tradicionais às vezes tinha umas buscadas assim, né, que davam um sabor diferente, e é a harmonia chegando, né, porque às vezes ele está com um tipo de acorde assim muito puro, sem muitas alterações, mas na melodia sugeria muita coisa. Então, às vezes, harmonizavam de uma forma um pouco mais crua, mas a linha dos 7 cordas, as melodias, tinha muita coisa que não estavam traduzidas na harmonia, né? Eu acho que é isso. E o Paulo, a harmonia já está clara, a harmonia já propõe que vem coisa por ali, né? O primeiro acorde, quando bate, tu já vê que, olha, já não é feijão com arroz, né? Já está cheio de temperinho. Mas é porque né? é o meu jeito de enxergar a harmonia. Claro. Eu não sei se é bom, se é ruim, mas não, também não estou comparando nem que é melhor ou pior, né? Estou dizendo que é diferente. Ver essa questão dos acordes, mas se eu faço diferente de ti, ou do Pedrinho, ou do sei lá de quem, nesse diferente é bem como ele falou, vai se inserir uma melodia com algumas notas, sei lá, um pouco diferentes. É por isso que eu acho que, respondendo de novo, é diferente. No meu caso, Sim. Porque tem outras pessoas que fazem choro aqui em Porto Alegre, né? Então, por exemplo, o Luiz Mauro. Não é o Maurinho, o pianista, o pai dele. O pai dele. O Luiz Mauro tem choros maravilhosos. Mas nós já trocamos figurinhas. O Luiz Mauro é dentro de uma linha, não é mais antiga, mas um pouquinho mais tradicional, digamos assim. Não aquele tradicional lá de trás, né? Mas uma linha talvez intermediária. Choros muito bonitos. E ele diz assim, mas o teu, Paulo, é meio... Aí ele diz, não sabe se é jazz ou se é mais avançado. Eu digo, não, é que eu boto umas notinhas meio sem vergonhas ali, eu procuro. Não é tanta harmonia, como o Pedrinho fala. Às vezes eu fico pensando em botar uma nota assim... Não, em vez de fazer aquela escala que todo mundo faz, vai ser essa nota, esta, parecidas, mas agora vai ser esta. E eu faço alguma nota diferente, eu fico lá no piano, né? E às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Então, Sim. Isso Agora, vai... nisso aí, o trabalho do Jogo de Peteca traz uma referência, né? Essa história que o Paulo conta, né? Das coisas que ele também se influenciou e escutou. E aí tem uma homenagem dele justamente ao Delcio Vieira que ele citou aí, né? Então, Nos Tempos do Delcio Vieira é um dos choros, né? Então, isso é uma coisa bacana. E o disco também traz... A gente vai lançar uma página, tá? que um site onde vai estar lá um material da gente gravando lá, o Cláudio Edes, né? Que infelizmente nos deixou aí, fotógrafo maravilhoso, né? O Cláudio, Não sabia que ele tinha falecido. Sim. Sabendo aqui. Infelizmente. Desculpe a notícia, mas é isto, né? E tem um material belíssimo aí que a gente vai ter na página lá dos registros dele. E aí tem um vídeo que o Rafael Costa, que está ali atrás
das É o câmeras diretor ali. do programa, inclusive. Que está ali atrás das câmeras, né? Junto com a Emily Borghetti, registraram que é uma conversa, né? Que seria originalmente no projeto era um workshop que o Paulo ia fazer sobre composição e tudo mais. Quando veio a pandemia, eu digo, pô, vou ter que ter uma outra ideia, né? O que vai ser possível da gente fazer, né? Então, fomos para um estúdio e aí filmamos um bate-papo lá. E aí lá a gente fala exatamente sobre aspectos da harmonia, dos motivos melódicos, essa coisa do que o Paulo diz, fico ali no piano ali, né? Então, um motivo às vezes provoca, né, a música inteira, né? Isso é muito legal, né? Aí tem coisas brincando com o pica-pau, por exemplo, né? Aquela... A risada do Pica-Pau, eu botei ela no choro. Né? Então tem um choro que tem uma melodia alusiva a isso aí. Então é muito, muito bacana, porque quando vem essa história do como compor, o que tu usa de ferramenta, pô, o Paulo tem isso, né? Talvez não dê para explicar mesmo, dizer assim, não, este choro foi assim, assim, assado. Não é uma coisa fria, essa que é a jogada, né? Pega a técnica e, em cima de um motivo que inspira, desenvolve. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, bem nessa história, assim, né, o choro da moda, né, Paulo? Que é uma história que flerta bastante com essa de uma harmonia bossa nova, assim, e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, explora pesadamente uma divisão rítmica. Né? A gente podia, de repente, tocar até para mostrar, né? Que é uma história que vocês vão ver. Tem um parece que está tocando. Uma batida de bossa nova antiga, né? É aquelas. Ficava fazendo mas tem a questão do nome antes de tocar. Ah, sim. O nome, nem eu sei a explicação. Eu me lembro uma manhã, eu ia dar aula para os Barbieri, deve conhecer os dois gêmeos pianistas do jogo. Sim, sim. Um está em Portugal, o Giovanni, o outro não sei. E eu dava aula para eles, e aí eu sei que antes de eles aparecerem lá em casa, eu fiz um show lá em 2010, eu acho, ou 11, que é esse, né? E não tinha nome, né? Digo, acho que ele vai ficar na moda, não sei, que as pessoas vão tocar, imaginei um negócio meio paranoico, assim. É o choro da moda. Então foi no grito, assim, então não tem uma explicação lógica, né? Na verdade ele não está na moda ainda. Vamos ouvir então o que é Choro da Moda. Choro da moda. Ah, que maravilha.
tá na moda esse choro aí. Vai pegar, vai ficar na mão. Não importa se o choro modifica um pouco lá no Rio, lá em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, o que importa é que a música é boa e é música brasileira e que roda aqui no Domingo na Fábrica, na rádio Fábrica de Gaiteiros. O Domingo na Fábrica tem o apoio do Bar do Alexandre. Aliás, depois a gente está convidado ali ir no Bar do Alexandre, né? Tem alguns petiscos lá, algumas coisinhas, né? Coisa fina. O Bar do Alexandre, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, e do Posto Vacari, lá na Avenida Rio Branco, número 26, em Santa Rosa. Estamos convidados também ir até Santa Rosa lá para botar uma gasolina no carro. É só chegar lá, encher o tanque. 7 horas. Que coisa. O Pedrinho, conheço ele, eu acho que o primeiro trabalho que a gente fez foi lá em 83, 84, por aí, mais ou menos. Não vamos entregar, né? Faz muitas músicas. Mas o Pedrinho, assim, é um caldeirão de ideias, de musicalidade e de tudo, e de muito estudo também. O Pedrinho foi responsável técnico pela OSPA há muito tempo e por várias orquestras aqui no Rio Grande do Sul, né? Essa coisa de orquestra, assim, eu sei que vocês fazem muito arranjos, né? Eu vejo que, recentemente, eu até vi uma notícia que a escola da OSPA está superando o número de inscrições, né? Antigamente sobrava vagas, agora não está sobrando mais, a disputa está grande para a gurizada estudar lá na escola da OSPA, né? Toda essa coisa, assim, o incentivo, porque tem bastante incentivo para orquestras aqui no Rio Grande do Sul, muita gente nova chegando, muita gente estudando. Como é que vocês enxergam esse mercado, assim? Bom, deixar o Paulo falar um pouco as impressões dele, depois... Pode ser. Olha, nas últimas décadas se formaram várias orquestras aqui. Porque não tinha, aliás, mais antigamente só tinha banda municipal. A banda municipal, inclusive, quando tinha que fazer recitais de música clássica, música erudita, o pessoal pegava a banda municipal e tinha violinistas espalhados assim aqui e ali, muitos estrangeiros. Era uma confusão, era difícil conseguir uma orquestra grande, sinfônica, coisas desse tipo. A OSPA surgiu em 1950, né, que o Pablo Comlos fundou e tal. E a partir disso, aí pela década de 80, talvez, né, apareceu da Unicinos, da Ubra, São Pedro, lá com Fundarte um pouco depois, né, foram surgindo, aí depois nas colônias alemãs também, ali em Ivoti, surgiu a Orquestra de Câmara. Fantástico movimento. Sim, Ivoti e Novo Hamburgo, se não me engano, foram surgindo assim, sabe, Caxias, Orquestra de Câmara, Santa Maria, foram surgindo, assim. Pelotas, fizeram orquestra, lá estava meio amadora uns anos atrás, mas parece que ainda tem. E isso meio que se misturou, assim, tem orquestra. Aí, só que assim, a pessoa jovem, a gurizada, quando pensa em ser músico, quer tocar guitarra, quer tocar bateria, porque é o que eles ouvem, né? Música pop, música popular, seja lá o que for. E nos últimos tempos também surgiram projetos, né? Projetos em vilas populares, coisas assim, da Prefeitura de Porto Alegre, e no interior também, visando atingir esse público mais que não tem acesso, né, a aprender instrumento, nem música, nem coisa nenhuma. Conhecer até os instrumentos, né? Porque às vezes não tinha nem oportunidade de conhecer, né? Sim, mas eu partiria de uma premissa anterior, né, porque não tem dinheiro, porque moram em vilas populares e tal. Música é o que eles podem ouvir lá no radinho, hoje em dia no celular, sei lá o quê. Então, esses projetos também... tem a Vila Lobos, lá na Loma do Pinheiro, né? Sensacional. Então, esses projetos assim vão levando a música para esses lados de população de menos poder aquisitivo. E aí vão integrando, de repente, pessoas dali que vão aprendendo. Claro, vai professor para o projeto ensinar lá violino, violoncelo, e flauta, etc, etc. Então,
E também surgiram mais cursos. Só tinha curso de música na Universidade Federal, no Instituto de Artes. Não, Santa Maria também tinha, né? Sim, mas é Faculdade Federal. Sim. É. Depois foram surgindo outros cursos de música. O próprio IPA, que eu dei aula há quase 20 anos lá, o IPA tinha curso de música, licenciatura em música, mas um curso de superior. Agora está havendo outros aí, o ERGS e Instituto Federal e São Leopoldo, acho que também tem na EST, né? Uhum. Enfim. E aí o pessoal está se ligando nisso de ir estudar na OSPA, que é um centro de referência, tem a escola, estão procurando, e também nessas orquestras marginais, não no sentido que a gente usa pejorativamente, que estão um pouco à margem, assim, né, em locais, assim. Tu vai ver lá em Namorada do Vale, lá ou em Gravataí, de repente tem uma orquestra, eu não estou sabendo, mas eu tenho ouvido falar, volta e meia, que tem um agrupamento de músicos ali onde eu não esperava. Então, eu acho que isso tudo está gerando um polo de interesse, assim. Por isso que inverteu na OSPA, eu acho. Né? Antigamente, quem é que se interessava? Nem sabia que existia. Sim. Nem a OSPA, muito menos uma escola de música. Então, sobrava vaga. Agora, eu acho que... O Wilton citou esse momento em que eu atuei com a OSPA ali, como responsável técnico, sonorizando a orquestra, né? Trabalhei durante 3 anos e pouco ali. E a cidade, inclusive, eu citei aqui, que foi Canguçu. Canguçu, quando terminou o concerto, uma senhora chega perto da mesa de som, eu desarmando as coisas ali, aos prantos ainda. Ela chegou e disse, meu filho, eu tenho esse som no ouvido, eu escuto sempre a rádio da universidade, e eu tenho esse som no ouvido desde a minha infância. E eu estou aqui emocionada porque eu achei que eu não ia assistir nunca uma orquestra sinfônica ao vivo na minha vida. Eu estou aqui maravilhada. Então, ela era uma pessoa que cedo tinha tido a oportunidade de alguém mostrar para ela esse som, né? E é um som que encanta, né, Paulo? Não tem quem não se impressione na frente de uma orquestra sinfônica. Um tute de uma orquestra sinfônica abala a emoção de qualquer pessoa, né? E eu acho que se isso é mais difundido, é óbvio, vai capturar um ou outro e as pessoas vão ter, né? É aquilo, né? A gente tem que ter o leque de opções, né? Se a gente restringe o conhecimento, a gente restringe as opções, né? Não tem outro jeito, né? Fica todo mundo pensando igualzinho, né? E isso acontece na música também, né? Quando a gente estava brincando aqui, não, porque a música agora, a letra, né? É isso, a gente vai restringindo o leque de opções e as pessoas não conhecem, não vão ter vontade de escutar o Tom Jobim, não vão ter vontade de escutar o Radamés Inátali, porque não tem acesso à música deles, né? Então eu acho que o que é mais bacana que eu vejo nessa minha convivência, e aí falaste da Vila Lobos, Paulo, é uma orquestra com a qual eu convivo há quase 20 anos. Né? Inclusive, depois, lá em dia 4 de outubro, eu vou estar no Teatro São Pedro reapresentando um concerto que a gente fez juntos. Pela primeira vez, eu estou como solista junto à Orquestra Vila Lobos. E a gente convidou a Stephanie Soeiro também, que é uma cantora que foi aluna da Orquestra Vila Lobos, começou no grupo de flautas, depois se revelou uma intérprete maravilhosa, né? E a gente vai fazer de novo um concerto junto, que a gente já fez ali num dos espaços do Multipalco, e foi um espetáculo maravilhoso. Vamos retomar. E isso, dali, por exemplo, me mostra o que a música pode fazer. Dali, sim, tem um grupo de choro das gurias, tem um grupo de pagode da rapaziada, sabe? Tem o grupo de flautas mesmo. Hoje em dia, de cordas, eles já estão lá com 20 ou 22 integrando a orquestra, fora os alunos que estão a caminho de tocar, né? Flauta sempre foi uma profusão, né? Flauta doce e tudo mais, né? Eu cheguei a participar de um projeto lá na Lomba do Pinheiro, dando aula de flauta transversa. Infelizmente a gente encerrou isso aí, estamos tentando organizar para retomar, né? Lá com o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, com o Frei Luciano, que é um incentivador mesmo da Orquestra Vila Lobos lá, né? Estão sempre em parceria. Ali eu pude testemunhar um trabalho que a música faz como oportunidade, como um jeito de se descobrir, de se colocar, né? Provam coisas fantásticas, como é o caso do Vladimir Soares, que está lá fazendo hoje o seu doutorado, né? Um flautista de flauta doce com uma técnica virtuosa demais, assim, né?
outros que passaram por lá, que começaram naquele grupo de flauta doce que a Cecília começou lá há 31 anos atrás, outros agora já são instrutores, regentes, monitores, professores em outras iniciativas que acontecem pela cidade. Ou seja, o troço foi se proliferando de um único projeto. Eu conheço deste projeto muitas facetas e desdobramentos, né? É muito pertinente, é um troço que pode realmente fazer muita diferença na vida de muita gente, né? É tão simples. Sim. Né? O que eu acho... A gente tem um exemplo aqui da própria Fábrica de Gaiteiros, né? Pelo amor de Deus. Um projeto né? Claro. Já tem gaiteiro profissional aí que já está ganhando o mundo. Mas desculpe... Deixa eu só dar um toque aqui. Toquei com o Roger na Itália. O Roger Correia, que começou na Fábrica de Gaiteiros, estava lá excursionando na Itália, mostrando o trabalho dele, participou de um show nosso muito legal, promovido lá pelo Cláudio Carboni, que é saxofonista, trabalha com o Ricardo Tese, que é acordeonista, né? E estava lá o Roger botando o nome dele lá, um super acordeonista, fruto da fábrica de gaiteiros, né? Mas isso que vocês falaram, por exemplo, o projeto da Fábrica de Gaiteiros, troço fantástico, e esse tipo de resultado que o Pedrinho está narrando. Eu também conheci o Eduardo Vargas, o Renatinho Miller, enfim, tem outros nomes que eu não me lembro. Claro. Esses são resultados. Da Orquestra Vila Lobos também, descreveste bem os resultados, o flautista, eu sei quem é. Vladimir, né? Sim, tem a Ariadne também, toca muito bem, que foi aluna lá no IPA. Mas, voltando um pouquinho lá atrás, quando o Wilton teve a preocupação de falar em orquestra, e talvez tu estivesse pensando também na orquestra vinculada com a música popular, enfim, eu acho que isso não vem ao caso, mas só às vezes a gente não sabe se está pensando em música erudita ou popular. Continuamos, eu acho lamentável. Não sei quantos habitantes está Porto Alegre, 1,5 milhão? Grande Porto Alegre, então, é algo, 2,5 milhões. Só tem uma orquestra sinfônica. Isso pelo mundo não é assim. Tem cidades pequenas, vocês que já viajaram muito mais que eu, vai em cidade na Suíça, lá, tem 150 mil habitantes, Zurique, Genebra, elas têm poucos habitantes, mas várias orquestras sinfônicas. Tá certo, é Europa, tem poder aquisitivo e tal. Mas aqui em Porto Alegre nunca teve mais do que uma orquestra sinfônica. Então, a escola da OSPA, mas eu acho que poderia ter, por exemplo, a UBRA tem uma orquestra, mas é uma orquestra de câmara. A Unicinos também era, São Pedro também. Eu não vejo a orquestra sinfônica, que abrange tudo. Claro. Abrange todos os instrumentos e pode tocar qualquer coisa. Claro. Vai tocar chorinho e vai tocar Beethoven. Só tem uma orquestra, não sei porquê. Até hoje não entendi. Bom, então se a gente vai explorar por isso aí, ainda tem coisas a se destacar aí muito sérias, né? Porque essa é uma orquestra estatal, né? A OSPA é uma autarquia, chama-se Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, mas na verdade ela é do Estado. Ela é do Estado, ela é a Orquestra Sinfônica do Estado do Rio Grande do Sul, né? E essa orquestra então teria assim como responsabilidade, inclusive uma responsabilidade pesada, de ser a única orquestra do Estado para levar música de orquestra para o Estado inteiro. São 495 municípios. Quem já viajou daqui a Itaqui para fazer um show sabe bem como dói o lombo para a gente fazer 715 quilômetros e ter que tocar no dia. Como é que vai se fazer isso com uma única orquestra? Por isso, sim. Exatamente por isso possível. Então, quando o Paulo chama atenção, é uma orquestra em Porto Alegre. Não, é pior. Nós estamos falando que durante muito tempo é uma sinfônica no Estado. Né? Agora, Santa Maria, felizmente, lá com a iniciativa do Tita, né, que é o nosso amigão, né, se organizou lá a Orquestra Sinfônica da Universidade, né? A Banda Sinfônica foi reativada também, né? O Tita também regeu a Banda Sinfônica e depois montou a Orquestra Sinfônica, né? Agora, o que a gente vê é que tem espaço. Quando a gente vê a programação, eu tive num encontro promovido na Universidade Federal de Santa Maria, que era um encontro de compositores. E aí aquele auditório lotado para escutar composição inédita de orquestra sinfônica. Gente, isso né? É a mosca branca, né? Mas eram mais de 1.000 mosca branca, porque o auditório dá quase 2.000 pessoas daquele auditório lotado para assistir. Então isso é muito legal, né? Existe como a gente também
interagir com o público, tem pessoas interessadas e tem pessoas a fim de tocar. Né? Então os alunos também, quando buscam essa formação, eles querem ter oportunidade, né? O cara não quer estudar música e não ter onde tocar, né? Então também ter essas orquestras seria mercado, seria oportunidade para público e para profissional, né? Para os dois lados, né? É isso aí. Bom, a prova está que os concertos da OSPA aos sábados estão sempre lotados, né? Isso é uma coisa impressionante, né? O público tá afim de consumir. Tem espaço aí sim. Mas vamos ouvir mais um pouquinho do jogo de peteca? Vamos ouvir de repente a própria. Jogo de peteca. Né? Vamos Aqui ouvir dá jogo de nome ao álbum. Aham. Depois, na volta, a gente vai falar se é álbum, se é CD, se é LP, o que é, EP. afinal. Essa falou faltar do nome. Jogo de peteca vem de uma correspondência de cartas, porque não tinha internet na década de 80, e o Pedrinho conheceu uma compositora carioca, a Tereza Uzeda, excelente compositora, embora seja dentista, amiga do Ginga, são os dois dentistas da música. Ela é excelente compositora. E ela me mandava cartas perguntando como é que estava aí, lembrava do Pedrinho, o Pedrinho que tocou flauta, que não sei o quê, e a gente sempre mandava cartas durante anos. Não tinha ainda e-mail. Isso em 84, 85, 86. E aí um dia ela disse para mim numa carta, eu tinha guardado, esse nosso jogo de peteca tá legal, né, Paulo? Joga peteca pro Rio, joga peteca. Ela que nomeou isso. E aí mais tarde, quando eu fiz o show, eu digo, não, eu vou botar esse nome aí, jogo de peteca, mas era uma correspondência de cartas. Vai lá, Paulo. Eu faço a intro, né? Então tá.
Jogo de peteca. Essa correspondência rendeu aí. Rendeu, né? Rendeu, né? Tu sabe que depois a gente vai tocar outro aí, que é o Choro pra Tereza. Né? Então, É a mesma pessoa. É a mesma Tereza, rendeu. Eu já estou quase perguntando se essas cartas eram cheirosas. Né? Não deu em nada. Não deu em nada. Nada a ver. Era música mesmo, né, Paulo? Era música. Só. Esta é a Rádio Fábrica de Gaiteiros. Você pode sintonizar no YouTube da Fábrica de Gaiteiros ou na radiofabricadegaiteiros.net. O programa Domingo na Fábrica tem o apoio do Bar do Alexandre, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, e do Posto Vacari, lá em Santa Rosa. A conversa está muito boa. Pedrinho, como é que é esse trabalho? Ele vai ser lançado o CD físico? Não, vai assim... ser... Que eu já vi no release aqui, que é bem interessante. É isso, 22 de agosto, então... É o que aconteceu ali no Teatro do Centro Histórico da Santa Casa. Né? Nós fomos agraciados ali com um edital da programação do Festival das Artes. Fizemos o lançamento do CD. Né? Então, o CD, inclusive, tem a arte também da dona Emily Borghetti, né? Que está aqui como grande colaboradora, né? A gente tem feito bastante coisa junto, sabe? A Emily é uma artista hipersensível, né? Multifacetada, assim, né? Dança, canta, né? E essa é uma arquiteta também, mas essa parte dela, da criação gráfica, tem sido fantástica, assim. Todos os trabalhos que a gente tem desenvolvido juntos têm sido muito legais. E aí, com base nesse material registrado pelas fotos lá do Cláudio Edis, ela desenvolveu a arte do disco, que está belíssima, né? Também é jogo de peteca, é bola picando para todo lado. Eu tenho uma coisa interessante nesse projeto. Quando o Pedrinho falou, porque o projeto é dele, as músicas são minhas, o projeto foi ele que fez, né? E vamos fazer e tal, deixa comigo, eu faço e tal, lançou. Aí disse para mim ir no dia que iam dar o veredito lá no Capitólio, lá, né? Eu me lembro direitinho. A Karine me ligou e disse, Paulo, tu vai lá? Não sei, vou. Eu fui lá meio assim, porque tem uma história muito interessante aí. Eu entrei no Fumproar 7 vezes antes disso. 7, não sei se foram consecutivas. 7 vezes? Isso eu não 7. sabia, Paulo. Entrava, não deu, porque foi selecionado fulano, Beltrano. Eu não era selecionado, nunca fiquei chateado sem nada. Só que começou assim, 2, 3, 4... Quando chegou na 7ª, me veio um e-mail. Aí já era 2000 e não sei quando, eu já tinha e-mail, de computador, um e-mail. Aparece um e-mail de uma moça que eu conheço, assim, não tenho muita intimidade, que o nome dela é Fátima, me esqueço o sobrenome, ela é ligada com o PT, aí, trabalha na Assembleia, Fátima. E ela mandou um e-mail dizendo, Paulo, aqui é a Fátima... Desculpa, Fátima, eu não me lembro do teu sobrenome. Eu participei da comissão, que são 3, né? E eu, mais fulano e mais Beltrano. Bom, o que aconteceu? Tu não foi aprovado, e era a 7ª vez. Tu não foste aprovado, lamentavelmente, porque eu votei, recomendei, eu conheço teu trabalho, eu tenho esse e-mail guardado, conheço teu trabalho, sabe? E eu botei ali, recomendo uma gravação do CD pelo Paulo, não sei o quê. E me mandou as apreciações dos outros 2. Então, um dizia assim, eu não sei exatamente quem é o Paulo. Eu achei estranho, assim, bom, eu sou, sei lá, sou músico, toco por aí já há 30 anos, não sei o quê. Mas não entrei no mérito da questão, mas ele começou a dizer assim, eu não sei quem é ele, eu não sei a que ele veio, o que ele veio fazer, mais ou menos assim. Aí está meio ofensivo esse negócio. Ele não demonstrou nada, não mostrou a utilidade das composições dele, nem dos arranjos, alguma coisa desse estilo, assim. Nossa Senhora! Quando eu me dei conta, ele estava, assim, literalmente me arrasando, como se eu fosse um nada. Ele botou assim, não vejo qualidade, eu não vejo por que ele se inscreveu. Não, para um pouquinho, aí também não, né? O meu trabalho não é tão ruim assim. E o outro, parece que dava a impressão que copiou.
O outro era a mesma coisa, eu mudava uma palavra que outra, parece que ele não sabia, assim, deixa eu ver o que tu botou aí, botou assim. E tu vê, ela teve, assim, uma percepção de me mandar um e-mail, embora não me conhecesse muito pessoalmente, assim. Me viu tocar por aí, me viu fazer trabalhos. E aí, quando isso veio, eu digo, não, tô fora, nunca mais me inscrevo. E aí passaram alguns anos. Então, quando o Pedrinho me propôs, eu já ia dizer não, Pedrinho. Mas como a gente é super amigo e eu confio nele, sabia que ele ia fazer um projeto mais, acabou dando certo. Eu fui lá e, de repente, foram selecionados os choros de Paulo Dorfman e não sei o que mais a outros projetos. Digo, não acredito. Na 8ª. Mas eu quero fazer outros. Eu quero fazer outros. Porque, na verdade, o que ficou foi isso, né? O Paulo, tem um monte de baião. Né? Então, daqui a pouco vamos começar a pegar o Paulo... Eu tenho até funk. Sim, é verdade, tem até funk, né? Então, daqui a pouco fazer um troço com formações, talvez, né, tentar aí um projeto um pouco mais vultuoso para fazer uma coisa que é o lado do Paulo, que a gente conhece muito, e que o Paulo é dono de uma caneta aí, né, como a gente fala, né, dos arranjadores, né? O cara é dono de uma caneta muito legal, né? Caneta então, Parker, mano. Parker 40, 50. Então, poder ter um trabalho do Paulo registrado com os arranjos, né, com um grupo maior, isso aí, vamos conseguir organizar isso aí mais adiante, né? Por enquanto foi uma jogada aqui que, né, jogo de peteca. Tem uma coisa que a gente tem que destacar aqui, Vacari, olha só, é um CD, né, tá lá, tem 1000 cópias, né, para serem adquiridas por todo mundo que quiser adquirir, né? Então, contato@pedrinhofigueiredo.com, é facílimo de decorar, né? Então, para todo mundo que quiser o CD, tá aí o jogo de peteca. Agora, a gente tem que destacar também que um trabalho desse a gente faz com várias contribuições, né? O Paulo já citou, né, a Karine, né, a minha esposa, que foi uma produtora executiva do trabalho, né, batalhou muito. Era um momento que eu estava viajando demais, então quando ela avisou o Paulo, porque eu estava fora de batalha mesmo assim, e ela correndo atrás, né. Na nossa produção do vídeo, por exemplo, o Bruno Klein lá com o estúdio, né, que foi abaixo agora, não existe mais, né, aquele estúdio que era atrás do Apolinário ali, né, foi tudo abaixo, né, então a gente tem que agradecer ao Bruno, agradecer a Karine, agradecer a Dona Elias, que na época nos emprestou o teclado para que a gente pudesse fazer no estúdio do Bruno, né, e temos um agradecimento muito especial, porque para um pianista da envergadura do Paulo, a gente tem que ter um piano, né? E a gente teve aquele baita teatro, né? Que é o Salão de Atos da Reitoria da URGS, né? À nossa disposição, né? Durante 3 dias, né? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Né? Um piano muito bem preparado lá pelo Persson, que o filho do Persson, o Kevin também, né? Com supervisão do Persson, né? Aquele super Steiner lá, né? Então, o Francisco, ali na reitoria, a Lígia Petrucci, que na época estava à frente da difusão cultural ali, então foi muito bacana, uma articulação de pessoas que acreditaram no projeto também e que, além do edital do FUNPROARTE, precisava, né, desse suporte. Claro. Aí, né? A gente pensar no Steiner, a gente é um troço, né, que isso tem um valor, né, de dinheiro e tudo mais, né? Ou seja, se não houver reconhecimento, pessoas que enxerguem a importância e a necessidade, né, de ter a cedência e tudo mais, então a gente tem muito a agradecer aí, né? É importante enfatizar isso. Que maravilha. É um trabalho que está chegando aí com tudo, né? Eu recomendo a todos, né? O show do dia 22 foi maravilhoso lá no Teatro da Santa Casa. E eu acho que a gente vai ouvir mais um pouquinho. O que a gente tem aí agora? Eu acho que a gente tem que entregar, então, o outro choro do que o Paulo fez para Tereza aqui. Tereza. Né? Vamos lá. Tereza é inspiradora. Mas uma grande compositora. Que bom. Excelente. Desculpe, podemos cortar? Tá. Porque... Não, desculpe, não. Era uma preocupação não, é que minha. Não botei o microfone aqui pro sax, ia ficar horrível o som, ia ficar um banheiro. Tá, vamos lá.
para Tereza. É isso, Paulo? Em vez de para, é pra. Pra Tereza. Choro pra Tereza. Esse é o Domingo na Fábrica, que vai ao ar todo domingo às 10h30 da manhã, com muita informação, muita música boa. E hoje eu tô aqui com esses dois maravilhosos músicos do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul não, porque o Pedrinho é lá de Teresópolis. O Pedrinho chegou em 81 aqui no Rio Grande do Sul e já foi arrebatando. Em 81 ele já foi melhor instrumentista na Califórnia. Tô mentindo? É verdade? É verdade, foi 81, foi 81. É verdade, Pedrinho tinha 17 anos. Tinha 16. 16 anos e já com a música Estrela Guria, né? Estrela Guria, do Peri Souza. E também estava tocando com a Malu. Estava tocando com a Maria Luísa Benites também. Benites. Né? Agora não vai vir aqui o nome da música, a música do Newton Bastos e do Dila Camargo. Mas estava lá. Que maravilha. O Pedrinho, tu participaste de muito festival, tem mais de 30 prêmios de melhor instrumentista em festivais. Não são 30, não, são quase. São quase? São quase. É porque o que aconteceu é que eu participei de muitos festivais nesse primeiro período ali da década de 80. Quando chegou 86, 87, eu comecei a ir a menos festivais e em 89, assim, eu já estava parando de ir a festival. Né? Então, justamente quando a gente começou a tocar junto com o Léo Almeida ali, naquele momento ali, eu estava parando de ir a festivais, assim. Então, quando eu ia, já era uma coisa assim, pensando mais na carreira mesmo, né? Porque o festival é muito bacana, o movimento e tudo mais. Agora, para o instrumentista, e eu não sou um compositor, né, de canção com letra, assim, né, o que eu componho é música instrumental, e as músicas instrumentais ainda não eram recebidas nos festivais aí, então não tinha muita oportunidade para o instrumentista tentar fazer uma carreira dentro dos festivais, né? E eu comecei a me dar conta disso. Então o que eu comecei foi fazer assim, que as minhas idas aos festivais tinham que ser uma coisa que tinham objetivos, assim, sabe, me colocar como arranjador, sabe, tá realmente numa música que tivesse uma coisa de destaque, que eu pudesse realmente fazer um trabalho que chamasse atenção. Então uma coisa assim de pensando a minha carreira como instrumentista, né? Aí se eu me saía muito bem num festival, ganhava ali um troféu de melhor instrumentista, aí o Glênio Reis e o Paulo Denis falavam disso lá na Rádio Gaúcha, né? Rádio Gaúcha dava cobertura, tudo mais, né? Algumas TVs até cobriam em tempo real, né? Então isso aí rendia outros trabalhos, né? Então pensando uma coisa assim com mais consequência, assim, né? Realmente uma estratégia, né? De pensar o trabalho ligado à música produzida do Rio Grande do Sul, essa música nativista, né? Porque paralelo a isso eu também estava trabalhando com o Totonho Villeroy já há bastante tempo, né? Então tinham outras coisas acontecendo, né? Então tudo isso era um jeito de poder organizar a vida mesmo, né? Mas o interessante é que ele veio para cá de Teresópolis, né? Teresópolis. Se agaúchou, digamos assim, né? Não digo que botou bombacha, se agaúchou, mas não perdeu o sotaque de lá. Mas isso é orgulho pelo Rio de Janeiro, porque a gente fala orgulho de ser gaúcho, mas o carioca também tem orgulho. Orgulho. Não, é que o R, aí tem que fazer um cursinho, né? É difícil. O R é... O R... Paulo, tu não participaste muito de festival. Esse assunto de festivais, a gente toda hora está abordando aqui na rádio, porque é um assunto interessante, né? Hoje em dia os festivais, eles estão... Tem muito festival, mas eles estão muito mirradinhos, né? Por exemplo, na última Califórnia, a ajuda de custo era R$ 2.500. Como é que tu vai com um grupo com R$ 2.500 daqui a Uruguaiana? Daqui a Uruguaiana, né? Eu tô falando 2.500 para a música toda, não é para cada um, né? Não, e eu acho que então que fica uma coisa localizada, né? Mas tem duas coisas aí, né? Que uma coisa é o festival no seu contexto, assim, como é que o festival se viabiliza, né?
mas ao mesmo tempo que consequência que isso tem junto à comunidade cultural, junto ao público, junto às pessoas interessadas. E aí eu chamo a atenção da gente ter um espaço como está aqui agora, né? O teu Domingo na Fábrica aqui, a Rádio da Fábrica de Gaiteiros, alguém preocupado em fazer a difusão de um trabalho que foi produzido. Meu trabalho aqui com o Paulo, aqui do Jogo de Peteca, né? Então, os festivais continuaram produzindo aquele número enorme de músicas que não tinha mais vazão. Porque sim, a rádio deixou de comparecer, a rádio deixou de tocar as músicas dos festivais, né? Então, tudo isso foi caindo no esvaziamento, a imprensa parou de dar a cobertura. Então, é uma coisa que, infelizmente, é um círculo não virtuoso. Esse é o círculo vicioso mesmo, né? Que ele vai dando para trás mesmo, né? Sim. Então esse negócio foi diminuindo, essa bolinha foi rodando cada vez menos, e aí com isso eu acho que os festivais também sofrem isso, e agora os festivais fazem com que os músicos sofram as consequências disso, né? Porque eu acredito que os festivais dentro da administração pública das suas cidades também não tenham mais o mesmo apelo. Exatamente, eu não vejo mais aquela a comunidade agregada no festival, sabe? Efervescência, assim. Não tem mais isso, sabe? Em alguns festivais. Santa Maria, Uruguaiana, Cruz Alta, Santa Rosa, tinha cidades que a cidade parava pelo festival. Eu participei dos primeiros que tiveram, antes de vir para cá, e eu acho que tu não estava ainda na SEMA, que teve assim, ó, a Faculdade de Arquitetura fez os primeiros festivais, final da década de 60, fez 2 ou 3, tá? Uhum. E meu irmão, como era já professor lá, arquiteto formado, mas também compositor, participou como compositor, ficou nos bastidores ajudando. Eu me lembro da minha primeira noção que eu tive foram esses. Depois a RBS fez. A RBS fez, eu me lembro de ter participado um pouco mais tarde. Depois começou a ter aqueles da Globo, né? Uhum. Que aí vocês já devem ter pegado. Que tinha, às vezes, era tipo sucursal aqui. A RBS fazia uma eliminatória aqui. Eu cheguei a participar de alguma coisa assim. E depois, como tu referisse que eu não participei muito, eu não quis participar. Eu me lembro de ter ido em 89 no Musicanto, não sei se eu fui outra vez, mas eu não me identifiquei. Sim. Eu me identifiquei. Eu tenho que viajar até Santa Rosa, não sei o quê, para tocar lá. E aí eu tinha que tocar a música dos outros, eu também queria tocar as minhas coisas. Sim. Claro, eu tocava nos bares aqui, eu tinha que tocar de tudo, né? Tocava música dos Beatles, música pop, do Stevie Wonder, do jazz, não sei o quê. Eu tocava o que tinha que tocar, mas eu não me identificava. Eu não me identifiquei tanto quanto vocês, por exemplo. Sim. Não que eu sou contra. Era um tipo de clima assim que eu não estava muito enquadrado. Convites sempre tiveram. Todo mundo me convidava, vinha o compositor, Paulo, gostaria de ser o tecladista da minha música. Pois eu não sei se eu vou poder e tal. Eu ficava dando desculpas. Então eu participei de meia dúzia, assim, ao longo de 30 anos foi uma aqui, outra 6 anos depois, outra não é isso, sabe? Eu acompanhei sempre. Sim, mas eu não quis. Aí eu me lembro que depois de ter participado, eu participei de um que só teve uma edição, que eu não sei se alguém ficou sabendo desse festival, chamado Guarita da Canção. Sim, lá em Torres. Sim, lá em Torres. Vocês participaram? Não, eu não me lembro se eu participei. Foi de 80. Ele é de 80. Eu lembro Eu participei desse aí porque... tem outra coisa que eu esqueci de dizer. Eu mandava as composições e nunca eram selecionadas. Mas eram as letras, Paulo. Não, mas eu tive letristas ótimos, o Sérgio Nap fez letra, o César, meu irmão, que é bom letrista, mais gente, não lembro, eu comecei a dar para os letristas mesmo. Mas não era classificado. Também eu não quero saber desses festivais, sabe? E aí, o da Guarita, por milagre, porque o Sérgio Nap escreveu a música. E aí eu não sei quem era a comissão selecionada, mas foi selecionada. Aí foi a Lúcia Helena cantando, eu, o Luizinho, o Aloísio, baixo, e na bateria, acho que o Bebeto Mor. O Bebeto Mor. Que time, hein? Timezinho, né? Aí toquei uma música minha num festival e, sei lá, ficou por isso aí, sabe? Então acabei não acontecendo no festival. Foi um belíssimo festival, me lembro que aquela
capa daquele disco me chamou a atenção tremendamente, né? Eu matei de cara aqui que era em 80, porque eu cheguei aqui em 81, final de 81 eu participei da Califórnia, e aí tinha participado, em julho de 81 mesmo, eu participei da Vindima, em Flores da Cunha, né? Que foi uma experiência assim, Paulo, Teresópolis, né? Eu sou serrano também, né? Não tenho medo de frio, né? Só que eu nunca tinha acampado em Teresópolis. E aí na Vindima, moleque com 16 anos de idade, fui acampar em julho em Flores da Cunha. Engraçado. 2 graus, né? Casado, né? Casado com um velho barreiro, porque só tomando cachaça para poder aguentar aquele frio, né? As histórias tem bastante, né? A produção musical, Pedrinho, eu sei, o Pedrinho é um cara que trabalha muito produzindo vários trabalhos, né? Essa cena toda aqui no Rio Grande do Sul, agora, aqui em Porto Alegre, agora a gente tem vários estúdios, inclusive um estúdio top, né? Aquela coisa gaúcha, o melhor estúdio da América do Sul. Mas se não for, é um dos melhores, Áudio Porto. Sem dúvida. Né? E outros vários estúdios aí, muito material humano temos aqui, muita gente boa, muitos técnicos de ponta. Como é que tá isso? Porque hoje em dia o computador faz tudo, né? Tu tem aquela coisa, não, grava em casa. Hoje todo mundo está gravando em casa, mas não é bem assim, né, Pedrinho? Eu sempre gosto de lembrar as pessoas, né, que o custo de um disco do Michael Jackson, né, que era uma coisa milionária, né, com o Quincy Jones produzindo, por exemplo, né, e aquilo só se justifica quando tu dá o play. Né? Quando tu bota para tocar, tu escuta todos aqueles dólares que foram investidos ali. Essa é que é a grande verdade, né? Sim. Então, às vezes, a gente fica com essas soluções caseiras e tudo mais. Eu acho que é uma forma que a gente tem de viabilizar a arte para que ela saia da tua cabeça, que ela vá adiante, que ela seja produzida, que ela seja conhecida por outras pessoas. Agora, é importante saber que existem os especialistas de cada área. Então, quando a gente quer tentar resolver absolutamente tudo, a gente termina falhando em uma coisa ou outra. E digo isso na posição de quem trabalha em muitas áreas, né? Eu redijo um projeto, eu escrevo texto, né? Eu faço uma gravação, eu mixo, eu faço arranjo, eu componho, eu masterizo. Ele bate, né, o escanteio e vai cabecear. Mas eu estou citando todas as minhas posições para dizer que existe um prejuízo. Que esse prejuízo é a ausência da troca. Né? Nós dois somos arranjadores, a gente vai tocar uma música tua, tu tem uma proposição de arranjo, eu tenho uma proposição de arranjo, e a média dessa troca de ideias, né, é que resulta numa coisa que provavelmente ela é maior do que uma ideia só tua ou uma ideia só minha. Né? Sim. Então o que eu vejo é que essa produção caseira eu acho que seria fundamental, né? E eu acredito que isso vai acontecer mais adiante, sabe? Foi muito legal, a gente está vivendo aí um momento democrático maravilhoso, que todo mundo é capaz de produzir. Agora, eu acho muito estranho que quando o Hermeto Pascoal lança o disco dele na internet e lança o EP do Hermeto Pascoal lá, uma faixa do Hermeto Pascoal é lançada, ao mesmo tempo, um menino lá, um compositor, uma compositora de 16, 17, não é nem a idade, mas um primeiro, porque pode ser em qualquer idade, de repente o cara vai lançar o primeiro trabalho aos 30, né? O primeiro trabalho vai acontecer e vai estar em pé de igualdade com o Hermeto Pascoal, porque na internet a gente não tem curadoria, a gente não tem nada de triagem, né? Muita gente vai entender isso aqui mal, mas não tem problema não, né? A gente já não está mais tão preocupado assim com o que as pessoas vão pensar, não. Faz
faz falta um certo direcionamento e o reconhecimento de trabalhos que têm uma história, né? Então, quando a gente vê que está tudo isso em pé de igualdade e o trabalho do Hermeto vai ser diluído naqueles 1000 trabalhos que aconteceram naquele dia de lançamento dentro da internet, eu acho isso problemático. Sim. Eu acho que a gente vai ter um problema aí a seguir, né? Que até para a gente olhar para trás e entender essa história, e a gente não vai conseguir provavelmente seguir os fios, como a gente consegue seguir os fios numa produção discográfica, numa produção de composição, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa que é tanta informação, e é óbvio que todo mundo já reclama disso, né? É tanta informação que fica tudo muito na superfície, está tudo muito raso, tem pouco aprofundamento, né? Falando da história do Radamés Inátali, né, que saiu daqui, quando ele veio fazer o seu primeiro concerto aqui em 1931, quando eu tive lá na Discoteca Pública na Turrem, aí tem um jornal daqueles antigão, né, os jornais, né, aquelas páginas imensas, né? E tem 2 linhas de cima a baixo, que é uma coisa ali dos seus 60 centímetros, né? E mais 2 meias páginas fazendo a crítica de um concerto inédito do Radamés Inátali. Aí eu chamo a atenção para 2 coisas. Primeiro, que tinha um jornalista com essa capacidade de escutar um concerto e quando ele está fazendo a crítica, quando ele vai falar do segundo movimento, ele cita que o segundo movimento faz referência ao tema melódico do primeiro movimento citado, eu não me lembro se no violoncelo, se isso e aquilo. Então era um jornalista dessa qualidade, né? Mas por outro lado, o jornal não era uma coisa para dar prejuízo. O jornal era o meio de vida de alguém, né? Sim. Esse jornal tinha público interessado em ler. Esse tamanho de texto imenso descrevendo uma peça de concerto. Então a gente tinha uma valorização da música, um envolvimento com a arte que era com um comprometimento muito grande, né? Então eu acho que essa relação que a gente tem agora, tão rasa, sem aprofundamento, não deixa que as coisas realmente aconteçam, até do ponto de vista da emoção. Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que não dá tempo da pessoa se entregar para escutar uma música, né? Sim. Antigamente não, há uns anos atrás, haviam críticos de shows, de música, de CDs, hoje em dia não tem, né? No nosso maior veículo aqui, que é a Zero Hora, o Joris Fonseca escreve sobre música, mas tu não lê mais críticas de um show, né? Há pouco tempo atrás era semanal, sempre tinha crítica do Gilmar Etelvai, do Joris Fonseca, da turma ali, né? E hoje em dia não. Oswil Lopes, Danilo Ucha. Danilo Ucha, foi lá para trás. Né, porque o que eu vejo, eu ouvi uma colocação do Arthur Nestrovsky exatamente sobre a função do crítico que me chamou muita atenção. Acho que é um ensinamento, que seria o crítico no seu melhor papel de mediador, pegando o público pela mão e auxiliando para que ele pudesse escutar aquelas músicas. Então, se fosse um crítico preparando para escutar o Jogo de Peteca, né? Então o nosso CD, ele falaria sobre todo o trabalho do Paulo dentro da música instrumental de Porto Alegre, todo mundo que passou, né, em parceria com o Paulo, saber que o Alegre Correia tocou com o Paulo, que o Jorginho do Trompete tocou com o Paulo, né? Sabe, com todo mundo que o Paulo já pode ter arranjado. Aí o cara daria esse panorama sobre o Paulo e aí faria um recorte dizendo que, olha, esse disco se restringe por uma opção do produtor, que é o Pedrinho Figueiredo ali, ele se restringe à produção do Paulo no gênero choro. E dentro desse gênero choro, o Paulo Dorfman tem uma coisa que vocês precisam prestar atenção quando vocês forem escutar o espetáculo lá.
a tipo da harmonização tem um pouco a ver com bossa nova, tem um pouco a ver com jazz, ela é diferente do choro tradicional. Esse seria o trabalho do crítico, para auxiliar o público e também fomentar uma certa curiosidade, porque aí começa a te tirar de casa, né? Claro, mas aí o crítico teria que ser músico. Ou não, Paulo, eu acho que tem críticos com boa formação, né, que conseguem, né, conseguem perceber o cara até pode não saber dizer o que é, né, mas ele usa algumas palavras e expressões que ele percebe que tem uma estranheza ali, né, ele diz assim, pô, tá diferente do Chiquinha Gonzaga esse piano do Paulo. Né? Os dois são choros, mas tem alguma coisa aqui que está diferente, né? O que é diferente, né? Então só isso já seria uma implicância, assim, uma coisa, implicar no sentido de provocar, né? Já seria uma provocação, né? Para fazer a pessoa se preparar para assistir, né? Então esse crítico é que eu acho que faz mais falta. Eu me refiro muito à coisa da curadoria, sabe? Porque eu acho que é isso, sabe? Esse crítico é o crítico que eu sinto falta, sabe? Eu estou órfão desse. Sabe? E eu acho que isso facilitaria, inclusive, uma triagem para essa grande quantidade de coisas que chegam, né? Eu, na verdade, eu uso os meus amigos. Né? Não dá tempo da gente pesquisar tudo. Sim. Né? Então eu uso os meus amigos. Né? Se um cara que eu não curto muito o que ele gosta de tocar lá me indica, eu já não ouço. Agora, se alguém que produz alguma coisa que eu gosto me indica um som, eu digo, esse é certo que eu vou ouvir. Sim. Né? Então eu tenho que usar algum elemento, porque tu não consegue dar conta de todas as indicações que acontecem. Sim. Bom, o papo aqui vai longe, já deu para perceber, né? Informação tem aos montes, mas o nosso programa está chegando ao final, né? O programa que tem a direção do Rafa Costa e a técnica do Venâncio e do Pablo Costa. É tudo Costa aqui. Vamos ouvir mais uma música e depois a gente vai se despedir. Então é o seguinte, Vacari, é de uma pessoa que tu não conhece, não. Isso aqui foi uma homenagem que o Paulo fez, né, Paulo? Conta aí. Não foi uma pessoa. Sim, eu digo porque... né, a pessoa, porque o Guinha foi muito parceiro do Vacari, né? Tocaram muito tempo juntos, claro, né? Guinha Ramírez. Não, é que a questão foi a seguinte, eu tocava uma época no restaurante Lugar Comum, com Letieres Leite, já falecido há um tempo atrás, amigão, né? Tive a oportunidade de estar com ele um pouco antes de ele morrer lá em Salvador, e o Dudu Trentin, era um trio que começou a tocar lá, foi antes de eu tocar com o Alegre, que tu referiu. Eu assisti. Pois eu assisti. E aí, o Dudu Trentin, eu não sei exatamente porquê, ou quem é que criou esse nome, chamava um amplificador que ele usava, porque ele tocava violão ali, o Dudu. Eu era o pianista, né? Porque ele toca piano também. Sim. Ele tocava violão num banquinho ali e ligava num amplificador que era famoso na época, da Giannini. Não estou fazendo propaganda aqui da Giannini. Não, mas não tem problema. Era um pretinho, assim, que todo mundo tinha, os guitarristas tinham, os tecladistas. E ele dizia, essa perereca tá falhando hoje, essa perereca. Ele chamava o amplificador de perereca. Eu não sei se ele inventou isso ou já... Não, se chamava. E aí, um dia, o Guinha me emprestou o amplificador da Giannini, uns pretinhos, assim, parecido, assim, com o Roland, um pretinho pequeno, e estava na minha casa. Eu não me lembro por que ele me emprestou, eu tinha um piano, um Rhodes lá, eu estava ensaiando alguma coisa lá, e eu compus o choro, que nós vamos tocar agora. E é a mesma coisa que eu falei antes, num outro choro, da moda, aquele que eu falei, e eu não sabia que nome dar. Eu olhei para o amplificador e disse, a perereca do Guinha, porque era eu ia dar o nome do choro de... O nome não poderia ser o amplificador do Guinha Ramírez. Então ficou a perereca do Guinha. Todo mundo fica achando que significa perereca de sapo, sei lá o que. Essa coisa de nome para música, principalmente instrumental, isso aí, normalmente o compositor é como é que as ideias dele, assim, a imaginação vai longe, né? Nos choros tem muito isso, e tem nomes, inclusive, que eu sei que tem conotação um pouco diferente, mais pejorativa, ou sexy, tem nomes assim. Eu lembro de um espetáculo do Quarteto, que fomos premiados nós Açorianos como melhor espetáculo do ano, né? No último dia de inscrições, a produtora do Quarteto, a Dedé, me ligou.
tu tem que... Como é que é o nome do espetáculo? Né? Que eu quero mandar para lá, não sei o quê. E eu tava meio de saco cheio aquele dia, né? Ela mandou, não foi por telefone, por e-mail, mandou um e-mail para mim. Eu tava meio de saco cheio aquele dia e botei, vamos lá. E aí escrevi não era o nome, era o repertório. Ela queria saber o repertório do show. Eu digo, vamos lá. E botei o repertório. Né? Mas o meu vamos lá é porque eu tava indignado e sem querer saiu, né? Não é que ficou vamos lá o nome do show. Vamos lá, né? Vamos lá. Então vamos lá, Perereca do Guinha. Vamos lá. Salve a perereca do Guinha! Que belo choro! Ela deu umas pererecadas aí que a gente não toca há muito tempo. Eu me enganei ali num negócio e errei não sei o que. Não, mas tu não errou, a música é tua. Ninguém vai saber, né? Eu ia para uma parte, foi para... Muito obrigado, Paulo, pela presença. Né? Tem... Gostaria que tu desse as tuas considerações finais aí, por favor. É que nem as considerações finais do centroavante Cláudio Almiro. Eu assisti isso ao vivo na TV, na RBS. Ele foi agradecer e disse: eu queria agradecer a Polar, que a Polar era patrocinadora. Eu queria agradecer a Polar pelas Brahma que ela me mandou, a cerveja Brahma, enfim. Não, mas muito obrigado, Hilton. Olha, para mim é um prazer assim participar. Hoje em dia os programas de rádio são na internet, online e tal, então não é um rádio como a gente sempre pensou tradicionalmente, né? Então, a oportunidade de divulgar as minhas músicas e
ir para a internet, e agradecer ao Pedrinho também por ter produzido toda essa história aí. E é isso. Quando precisar, estamos aí. Maravilha. Pedrinho. Bom, eu quero aqui vida longa, né, ao Domingo na Fábrica aí, maravilha, ao clã Costa, que está aí por detrás das câmeras e do áudio aí, moçada, bom trabalho para vocês, obrigado aí pela paciência. Vacário, obrigado pelo convite, né? Pô, super legal. Espero que vocês aí continuem firme e forte, né? Então, pessoal, o negócio é aquele, né? É clicar, compartilhar, né? Curtir, né? Tem que botar adiante, fazer o pessoal vir assistir aí, que é bem legal. Dizer que o disco, então, está à disposição, né? Dá para acessar também o site que é o Jogo de Peteca, tá uma página do disco onde pode acessar as partituras, onde pode baixar o áudio das músicas, né? Então é o pedrinhofigueiredo.com/jogo de peteca. Tá? E aí tá tudo à disposição lá. Pode assistir um papo do Paulo falando sobre as composições comigo lá, que foi esse que o Rafa Costa e a Emily Borghetti finalizaram lá também pra gente, filmaram e editaram. Então tem um material bem bacana sobre o Jogo de Peteca, que também é um CD e que pode ser adquirido. Que maravilha! Domingo na Fábrica, nesse novo formato em estúdio. A gente tá no estúdio da Rádio Fábrica de Gaiteiros, aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, e esse programa é gravado, não é mais ao vivo como era o formato de antigamente. Muito obrigado pela audiência de todos, e domingo que vem a gente está de volta aí com um programa novinho para vocês.